a vida de vocês e abençoando essa geração. Muito feliz de estar aqui, pastor Davi Bresciani, pastor Tadeu, família querida que nós amamos, pessoas muito queridas para o nosso coração. E eu louvo a Deus porque você veio aqui à conferência Recarga e de fato você vai sair daqui carregado da unção e da presença do Senhor Jesus. Nós queremos que você sinta realmente a presença do nosso Deus, um tempo muito especial na sua vida. Fala comigo, meu queridão. Eu esqueci de falar da classinha das crianças. Opa, as crianças. Você que nos visita, vou aproveitar teu microfone aqui. Você que nos visita, tem uma classinha lá especial para as crianças. Você que está com criança aí, pode levar lá, que vai ser bênção na vida do seu filho e sua filha. Vamos lá ministrar a vida das crianças, né? Que bênção. Muito bem, que bênção estar aqui, que privilégio estarmos aqui nessa noite especial. Sou casado com a Kelly Petrucci há 26 anos, a conheci muito nova, quando eu me mudei de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, para a cidade de Governador Valadares. E então, em 1998, nós nos casamos. Sou pai do Davi Petrucci, da Larissa. O Davi, quando eu pastoreei aqui no Rio de Janeiro, ele passou em medicina aqui no Rio, e depois ele trancou medicina, foi para missões, foi para o Equador, veio de uma temporada no Equador, passou alguns dias lá em casa, está voltando para São Paulo e recebeu o chamado para ser pastor. Veja só, gente, eu falei com ele, faz medicina, meu filho. Ele fez o período de medicina, um ano, né? E depois saiu e trancou, mas ele disse, eu ainda vou ser médico, um médico missionário, né? Então, o Davi, graças a Deus, tem sido uma bênção nas nossas vidas. A Larissa tem 17 anos, não está namorando, graças a Deus. Eu já disse que o nome do meu genro é Jacinto Correia no Lombo, né? O nome do meu genro. Então, para namorar a Larissa, não é tão fácil assim. Ela montou uma banda, está trabalhando com os pequenos grupos lá também, lá na PIB de Jardim Camburi. Agora estamos morando ali na região de Vitória e tem sido muito bom morar naquele lugar. É um lugar também muito abençoado. Esperamos vocês lá com muito carinho. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo de número 3, a preciosa, poderosa, grandiosa Palavra do Senhor. Quero que você participe conosco aí dessa leitura. Nós vamos ler a partir do verso de número 13, e eu quero pensar sobre influenciadores. Uma vez que vocês têm para esta conferência essa temática, influencers, é uma palavra inglesa, mas nós somos influenciadores. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Abra, portanto, a sua Bíblia aí, a palavra do Senhor. Nos diz assim, nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 13. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, e nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Verso de número 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor,
quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Verso de número 25. Mas o rei diz: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Verso de número 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Senhor, fale ao nosso coração, nós somos tão carentes de Ti, precisamos da Tua palavra de vida, a Tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Fale ao nosso coração, é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Bem, a história de Daniel, desse livro tão fantástico, é muito conhecida de todos nós. Vale aqui lembrar, uma vez que Nabucodonosor, esse grande rei, estava ofuscado por sua glória, e ele então manda chamar, agora no período babilônico, no período de exílio babilônico, aquele período dos 70 anos que o povo de Israel ficou exilado na Babilônia, ele manda chamar então todos os jovens. Olha a estratégia de Nabucodonosor. Ele manda chamar todos os jovens inteligentes, robustos, bonitos, para que viessem agora para o palácio dele. Ele queria os melhores, e é sempre assim. As estratégias de Satanás são ferozes contra a vida daquele que é um escolhido. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, os nomes judaicos, são aqueles que agora chegam ali na Babilônia. É muito interessante porque agora eles são cuidados por um homem chamado Aspenaz. Aspenaz não é nome de cola, é nome de gente. E Aspenaz, ele vai cuidar daqueles meninos. E é muito interessante porque agora, quando eles vão comer, eles perguntam qual é a procedência dessa comida. Vocês estão trazendo para mim algo para comer, mas de onde vem? Porque judeu, até nos dias de hoje, nas companhias aéreas, não comem qualquer tipo de comida. E eles então disseram, qual é a procedência dessa comida? E aí eles falaram, olha, aqui é uma adoração aos reis da Babilônia, e então vocês precisam comer. E aí nós conhecemos toda essa história, porque Daniel, ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou fazer um teste com vocês, porque nós não comeremos das iguarias do rei, nós vamos comer legumes, e nós vamos provar que ao longo deste tempo, nós que comemos e nos privamos de comer as iguarias do rei, nós vamos ficar mais robustos, mais fortes, mais viçosos, mais inteligentes, mais ágeis. E o teste é feito, e nós sabemos o resultado. O resultado é que eles abriram mão dos apetites da carne, dos apetites do próprio estômago, dos apetites da vontade, para então fazerem a vontade de Deus. E é por isso que essa história está sendo contada aqui hoje, porque estes jovens, estes adolescentes, vamos dizer assim, eles fizeram a diferença na geração deles.
Nós temos um contexto, então, meus queridos, de influências exteriores, com convites e os chamados pratos do mundo, que todos os dias estão à sua frente. Você vai decidir todos os dias aquilo que vai reger, ditar, liderar a sua vida, vai conduzir a sua história. Você tem os convites do mundo, você tem os convites das redes sociais, na verdade você tem convites para todos os lados. Nós somos atacados, por quê? Porque nós, como povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, somos a menina dos olhos de Deus, a fim de que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O diabo sabe justamente aquilo que é o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco. E talvez, querido, você vai ser regido por uma demanda, a demanda urgente de ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Talvez o maior sofrimento que você esteja vivendo na atualidade, na sua vida, é você querer ser aquilo que as pessoas querem que você seja. E eu sei que muitas vocações, muitos adolescentes começam a sofrer com isso, por quê? Porque às vezes o pai, a mãe, começa a dizer que você tem que ser isto. Você tem que fazer aquela faculdade, você não pode abrir mão disso ou daquilo. Então você tem uma demanda que é um tirano sobre a sua vida. Você tem o tirano que exerce uma vontade que não é a sua, é a vontade do outro. Fazer aquilo que as pessoas querem que você faça. Ser aquilo que as pessoas querem que você seja. E aí você começa a sofrer por dentro, sabe por quê? Porque você começa a ter algumas outras vocações, alguns outros chamados na sua existência, e esse é um período difícil para todos nós. Eu passei por isso, você passa por isso, um período de descoberta. O que eu vou ser, por que eu vou ser, qual a motivação? É para ganhar dinheiro, para realização, é para satisfazer a vontade do pai, da mãe, do tio, do avô? Quantas pessoas estão amarrados sobre a vontade do outro? E aí você tem um outro tirano, que é você então ser aquilo que você quer ser. E o mundo aí fora está tentando te influenciar todos os dias, dizendo assim: você tem que ser aquilo que você quer ser. Você tem que fazer, é a sua vontade. Na verdade, você precisa saciar a sua sede. Você precisa corresponder aos seus apetites. Eu acho muito interessante, porque o autor do livro Pinóquio, que foi Carlo Collodi, foi um italiano, ele conta a história do Pinóquio. E o Pinóquio que ele conta no livro original é muito longe daquele Pinóquio que é contado lá na Disney. Ele conta que o Pinóquio, ele é fruto, produto, claro, de uma imaginação, mas de um homem chamado Gepeto, um velhinho que cria um boneco de madeira, e ele pega da pior madeira, madeira de lenha, não era madeira de lei, era madeira de lenha, da pior categoria possível, e ele então constrói o boneco, um boneco que ele queria ter. De repente vem uma fada e ela dá vida àquele boneco, porque é uma metáfora, uma ilustração do que é de fato a essência de cada um de nós. Nós fomos feitos do pior. A nossa natureza de fato é pior, é a madeira de lenha. Nós fomos feitos do pó. E aí o Pinóquio, ele se torna, agora com vida, ele quer fazer tudo quanto é coisa de errado. E a cena, logo nos primeiros capítulos, você vai perceber no livro O Pinóquio, que o Pinóquio faz tantas estripulias, que num determinado momento, o Gepeto vai tentar contornar uma presepada que o Pinóquio havia feito, e ele então consegue inverter a situação, e o que acontece?
Quem é preso é o Gepeto. Gepeto agora é preso e o Pinóquio agora fica em casa. E ali, então, em toda a trama da história, ali um sapo que aparece ali, e é muito interessante porque ele é a metáfora da palavra da sabedoria, e ele está dizendo, olha, não, você não poderia ter feito isso. E aí o Pinóquio diz assim, cadê aquele velho? Eu preciso comer, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar. Cadê aquele velho? E aí é interessante porque ele dá um soco no sapo e o sapo morre. E é muito interessante porque o pano de fundo da história é para mostrar a natureza dos apetites do ser humano que só quer saciar a sua vontade. Eu quero ser isto, eu quero fazer isto, eu não tenho que prestar contas a ninguém, eu faço o que eu quero. Então você tem uma primeira demanda, influência daquilo que as pessoas dizem que você precisa ser. Você tem um outro tirano que é você ser aquilo que você quer ser. E você tem uma terceira, que é você ser aquilo para o qual Deus criou você. E é claro que você sempre vai ter dois caminhos e apenas uma escolha. Esses jovens chamados Misael, Azarias e Ananias, o nome trocado agora para Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Daniel para Beltesazar. É interessante porque esses nomes são trocados porque a cultura da Babilônia tenta agora imprimir na vida daqueles jovens que eles deveriam ser com a roupa, com o jeito de falar, com a cultura, o jeito de ser da Babilônia. A influência exterior, aquilo que o mundo diz para você ser. E aqueles meninos, diante de todos os apetites, tantas vontades passaram na mente dele. Imagina, querido, aquela picanha maturada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela picanha assim derretendo, né? Aquela coca gelada, aquele suco, aquela água com gás. Não, eu vou ficar aqui no legume. E eu creio que Deus, eles privaram a si mesmos para fazer a vontade de Deus e não entraram no status quo daquela realidade. Nós temos algumas escolhas então que precisamos fazer. E aí eu quero pensar com você nessa noite à luz deste texto, algumas verdades aplicáveis à sua vida. E eu estou aqui à frente olhando para cada um de vocês, e muito mais do que eu, o próprio Deus, Ele olha para cada um de vocês, e o próprio Deus que se fez carne e sofreu tudo aquilo que você sofre, as tentações, porque Jesus foi tentado. Ele passou 40 dias jejuando e orando, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Ele é tentado nos apetites. E assim você também tem sido tentado. São muitas as suas tentações. Se nós pudéssemos passar nessa tela aqui, quais são as tentações que você teve só hoje? Os pensamentos que permeiam a sua mente. Todos nós sairíamos daqui escandalizados com a gente mesmo. Porque a mente, o coração... Por isso, querido, preste bastante atenção. O pior juízo que Deus pode exercer sobre a humanidade é entregar esta humanidade às suas próprias paixões. Eu vou repetir para você compreender. E o que eu estou dizendo, o pano de fundo está em Romanos 1. O pior juízo que Deus pode exercer sobre a sua vida é deixar você fazer o que você quer, entregar você às suas próprias paixões. E quando você olha para Romanos capítulo 1, você percebe que o que Paulo está tecendo, está construindo, a partir do primeiro capítulo de Romanos, é que o homem mudou o modo natural de ser. O homem quis se relacionar com o homem, mulher com mulher,
E o juízo de Deus veio. E o juízo de Deus é você fazer o que você quer, porque você nem precisa do diabo para fazer besteira. Você sozinho, você sem ninguém, você no anonimato faz um monte de presepada, porque vem da natureza. Por isso que você precisa de uma nova natureza. Por isso que esse velho homem que todos nós nascemos, ele precisa morrer. E aí eu quero pensar com você, o que a Babilônia fez? O que a Babilônia fez com esses jovens? A Babilônia tentou destruir a identidade deles. E aqui está uma questão que eu e você, nós precisamos refletir sobre a nossa própria identidade. Ela tentou destruir. Nós temos que entender, queridos, que a nossa identidade em Cristo é de filhos amados. A nossa geração, o pastor Tadeu, o pastor Davi, pastores que estão aqui, a nossa geração é uma geração que nós temos feito uma leitura e temos visto que é uma geração que tem o chamado buraco da orfandade. Carências, faltas. E quando você redescobre a sua identidade na pessoa de Cristo Jesus, não é que você descobre a sua identidade. Não. O mundo aí fora está falando sobre autoconhecimento. A despeito do fato de ser psicólogo e sempre aconselhar pessoas como pastor, usando as ferramentas da psicologia, eu sempre vou dizer que essas pessoas, as minhas ovelhas, e vocês que estão aqui, ovelhas desse rebanho, precisam redescobrir qual é a sua identidade em Cristo. O mundo aí fora vai dizer que você tem que se conhecer, para então você poder fazer as coisas boas. Aí você começa a descobrir quais são os seus atos falhos, as suas falhas, os seus pecados, as suas omissões, as suas rebeldias. Então você dribla esses atos com atos melhores. Só que, querido, essa natureza que você tem, sem a identidade em Cristo, não muda. O mundo não mudou, o mundo só piorou. Porque a natureza, o DNA do ser humano é ruim. Então, quando a Babilônia, ela tentou destruir a identidade deles, mudando, a começar o nome, a começar o jeito de ser, o jeito de adorar. Pensa comigo, o homem ofuscado por sua glória, que era Nabucodonosor. Você colocaria o nome do seu filho de Nabucodonosor? Eu pergunto para você, Nabuquinho, vem cá Nabuquinho, né? Vem cá no papai. Ninguém colocaria o nome. Só esse nome já me causa estranheza, né? Nabucodonosor. E esse cara, ofuscado por sua glória, manda fazer uma estátua. O sonho que ele tem, Daniel vai interpretar a cabeça, falando do reino da Pérsia, falando da estátua, uma parte de ouro, de bronze, de barro, falando do reino da Pérsia, babilônico, grego, romano. Há por detrás, porque o livro de Daniel é um livro escatológico também, que vai falar lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, sobre os reinos. E o último, que ele chama, um último terrível, o quarto reino, que é justamente esse que nós estamos. Então, voltando aqui, Daniel é o único que interpreta, só que aí, o que Nabucodonosor faz? Ele faz uma estátua de ouro dele mesmo, e coloca todo mundo para se curvar. E o grande diferencial de Misael, eu evito até falar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o nome deles judaico, Misael, Ananias e Azarias, a verdadeira identidade deles judaica. Eles dizem assim, enquanto todo mundo está se curvando, nós vamos ficar de pé. E a influência de Daniel nos seus dias foi qual?
A influência dele foi de: eu vou orar com a janela aberta. Ele orava 3 vezes ao dia. Dia, tarde, noite, ele orava de janela aberta. E é muito interessante porque nessa história, agora nós vamos perceber que esses meninos, a despeito do fato de terem sido tentados, a tentativa da influência exterior não mudou o caráter deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que Deus está te falando nessa noite, olha, é que você vai ter muitos convites, para que você, sabe, você até nem se curva totalmente, mas também você não fica em pé totalmente, você fica meio curvado, porque é meio lá no mundo, é meio nos pecados, é meio ainda nas tentações. Por quê? Porque só Deus sabe o que você faz no seu anonimato. E aí não tem a ver com reputação, o que as pessoas pensam, tem a ver com caráter, aquilo que você é na essência. Reputação é aquilo que é você exteriormente, o que as pessoas dizem sobre você. Mas caráter são as suas conversas no WhatsApp. Caráter é aquilo que você visita nos sites. Caráter são os aplicativos, são aquilo que você é, aquilo que você acessa. E é claro que Deus, Ele vai trabalhar no seu caráter. Porque você não nasceu para ver Deus triste. Você nasceu para ver o sorriso de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te chamou, tem chamado essa geração, e você está aqui nessa noite porque Deus te chamou para que Ele venha sorrir, Ele possa dizer: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Meninas, você não precisa colocar na vitrine aquilo que não está à venda. Já viu como é que é nos dias atuais? Como é que é a roupa da Babilônia? Como é que é a roupa dos nossos dias? Você acha que existe foto que pode ser santificada só porque você coloca um versículo bíblico na foto? Hoje, as meninas da Babilônia, não vocês, louvado seja o nome do Senhor, elas tiram foto mostrando a comissão de frente, quando também querem. Já viu como é que são as fotos de hoje? É mais ou menos assim, eu estou certo? Parece que as meninas querem mostrar uma coisa para atrair algo que é da carne. Quer dizer então que você quer que um homem te conheça pelo seu traseiro? Misericórdia, Senhor. Um verdadeiro homem de Deus que vai te fazer feliz, que vai honrar você, que vai ser fiel a você, ele não precisa conhecer algo do seu corpo, ele precisa conhecer a sua essência. A sua essência. A verdade do Cristo que habita no seu coração. Aí as meninas tiram foto de biquíni na praia do Recreio e colocam: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Parece que o versículo bíblico, na intenção dela, está santificando a foto. Só que o que ela está mostrando desculpem, mas o produto mais barato é o que atrai a clientela. E você não precisa se desvalorizar, porque você tem valor a despeito do seu corpo. Você tem valor a despeito daquilo que as pessoas veem. Sua identidade em Cristo. Veja comigo, Ananias. Ananias significa: o Senhor é o Deus da graça. É aquele momento que a gente espera o rapaz que está lá passar o slide. Uma palma para ele, gente. Isso aí, queridão, ligado. Benção pura. Sadraque significa o servo do Deus Aco. Veja. Bem, se Ananias significa
O Senhor é o Deus da graça. Agora ele empolgou e está passando geral, né? Sadraque, o servo do Deus Aco. Misael, quem é como o nosso Deus? Ô irmão, depois eu quero te dar um abraço para te perdoar e você me perdoar, viu? Misael, quem é como o nosso Deus? Mesaque, quem é como Deus Aco? Azarias, o Senhor é a minha ajuda. Abidnego, servo do Deus Nego, um Deus sumérico que nem fazia parte lá da Babilônia. Veja, tentando mudar o DNA, a essência. Nós estamos vivendo a cada dia e nós temos que decidir a quem nós vamos influenciar. Deixa eu te contar uma história minha. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu ia para a escola e alguns amigos meus que sentavam do meu lado, naquela época não tinha celular, era 1995, 1996, por aí. Eu me lembro de um homem que veio para fazer o terceiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, já era um homem barbado, estava no meio daquela turma nova, e ele sempre alugava uma fita cassete, naquela época era fita cassete, de filme pornográfico. Ele colocava dentro da mochila e levava para a aula. E aquele cara, ele tirava aquela fita de quando em quando e falava, cara, esse é o filme que eu vou assistir hoje. Aí, eu comecei a perceber que, de fato, dependendo de quem está do seu lado, as distorções da sexualidade começam a acontecer para quem te apresenta as coisas da carne. Os pais que estão aqui, ou os filhos que estão aqui nessa noite, qual foi o pai ou qual foi o filho? Primeiro, o pai, que conversou com você sobre sexualidade saudável, santa. Filho, é o seguinte, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre o corpo, o templo do Espírito Santo. Vamos conversar sobre o que é uma sexualidade saudável, no casamento, no momento certo, o seu corpo, a entrega do seu corpo. Porque se o pai não conversa e influencia dentro de casa, e você não tem essa influência dentro de casa, aonde você vai ser influenciado? Na rua, na escola. E a tragédia da sexualidade dos dias atuais, tão distorcida, de homens que querem fazer da mulher um objeto, por exemplo, que assistem o filme e aí acham que tudo que se diz respeito ao relacionamento tão amoroso de uma mulher com um homem tem a ver com aquilo que eles viram em um filme pornográfico. Então, a sexualidade dos nossos dias é uma sexualidade adoecida. Quando vocês decidem no Recarga ter o tema influenciadores, vocês estão convidando a vocês mesmos a seguinte reflexão: quem influencia quem? Sabe o que aconteceu? Com 17 anos, eu comecei a levar a minha Bíblia para a escola. E na hora do recreio, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a abrir a Bíblia para mim. Então, dava o recreio, ao invés de eu descer, eu comecei a ler a Bíblia para mim. Sabe o que isso começou a acontecer? Olha o poder da palavra na vida de uma pessoa. Os meus amigos começaram a chegar e falar assim: Marcos, você tem um texto aí para ler para mim? Eu comecei a perceber que o simples fato de abrir a Bíblia, na minha classe, na minha sala de aula, começou a influenciar algumas pessoas. E quando eu comecei a perceber, eu tinha um pequeno grupo de pessoas comigo que todo o recreio estavam ali, e eu ansiava chegar àquele momento, mais do que até as aulas, para poder ter um texto da palavra para falar para aqueles meus amigos. E quando eu comecei a olhar ao redor e ver que os meus amigos estavam se perdendo, eu comecei a acordar algumas madrugadas, chorando,
imaginando os meus amigos indo para o inferno. Um senso de missão, de compaixão, de misericórdia, de graça, do olhar de Deus para os meus amigos. Deus começou a brotar no meu coração. O meu chamado para o ministério começou a nascer ali dentro de uma sala de aula. A professora entrava, eu tinha um versículo bíblico para falar para ela. Os meus amigos estavam ali, comecei a fazer um PGM ali dentro da sala de aula. E aí nessas idas e vindas, em crise, porque o chamado para ser um pastor, o chamado para ser um missionário te deixa em crise, muita crise. E eu fiquei em profunda crise. Num dia eu acordei de madrugada, chorando, peguei a minha Bíblia, me preparando para ir para a aula depois. Aquele dia foi irresistível na minha existência. Eu voltei pela Avenida Minas Gerais, da cidade de Governador Valadares, onde eu cresci, dos 9 anos até casar. Eis que eu vi um homem que estava em um sinal. Ele estava parado naquele sinal. E eu naqueles testes com Deus, sou chamado ou não sou chamado? Qual é a minha vocação? O que o Senhor quer da minha vida? Eu olhei aquele homem no sinal. E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: se aproxima e pergunta para ele, como está a sua vida com Deus? Eu tinha 17 anos. Imagine a vergonha, a timidez, de chegar para uma pessoa que eu não conhecia, e chegar para ele e falar assim, como está a sua vida com Deus? Ali foi o Espírito Santo de Deus que falou ao meu coração, chega para ele. E eu disse, eu vou chegar para ele, Pai. E se esse homem aceitar Jesus hoje, era um teste meu com Deus, eu vou entender que eu sou chamado para ser um pastor. E eu me aproximei dele e perguntei assim, qual é o seu nome? Ele disse, João. E eu perguntei para ele, como está a sua vida com Deus? Ele estava fumando um cigarro. Ele olhou para mim e falou, rapaz, por que você está me perguntando como está a minha vida com Deus? E eu disse, eu vi o Senhor. E Deus falou comigo, chega para ele e pergunta como está a sua vida com Deus. Uma pergunta pode mudar a existência e a vida eterna de alguém. Escute isto. Isso é ser intencional na vida de alguém. E eu então chego para ele e pergunto como está a sua vida com Deus. Naquele mesmo instante, ele joga o cigarro fora, começa a chorar. E ele fala, eu estava aqui nesse sinal, esperando o próximo carro que iria passar. Na Avenida Minas Gerais, onde os carros passam velozmente. E eu ia me lançar em frente a esse carro para dar cabo da minha vida. E você veio aqui me perguntar como está a minha vida com Deus. Eu virei para ele e falei assim, João, a sua vida é uma resposta para a minha vida. Eu quero te falar que Jesus Cristo é o único que pode nos dar vida e vida em abundância, João. Entrega o seu coração para Jesus, João. Eu já fui começando a chorar porque ele era a resposta que eu procurava. E ele virou para mim e falou assim, eu me apresentei, né? Ele falou, Marcos, você é a resposta de Deus para mim. Eu disse, você é a resposta de Deus para mim. Cara, eu estou há muitos dias em crise com o meu chamado. E você veio, agora aparece na minha frente e Deus me diz para eu te perguntar como está a sua vida com Deus. Naquele mesmo momento, João se entregou a Cristo Jesus. Eu disse, eu sou membro daquela igreja lá, a Igreja Batista da Esperança, aqui da Minas Gerais, perto da pracinha da Valdinelli, uma pizzaria famosa em Governador Valadares. Pertinho, vai lá, nós vamos te esperar. Fui correndo para casa. Quando eu cheguei em casa,
Eu falei: mãe, eu não posso fugir mais. Eu creio que pessoas como essa história que aconteceu comigo, contei para ela toda a história do João, que eu encontro no sinal. Eu disse: mãe, há pessoas que precisam ouvir falar do Evangelho de Cristo Jesus, mãe, e eu vou largar o propósito de fazer medicina. Eu não quero fazer medicina. Eu quero ser um pastor, mãe. Naquele mesmo momento, a minha mãe, que ainda naquela época conseguia ajoelhar, ela se ajoelhou comigo. E olha o poder da palavra de uma mãe. Respeitem e honrem a palavra de um pai e de uma mãe. O pai pode estar até errado, a mãe errada, mas honra é um negócio que você vai ter que conversar e resolver aqui, na palavra. A minha mãe me disse: filho, você vai andar pelos 4 cantos do Brasil, pregando sobre Jesus. Existem poucos estados no Brasil que eu ainda não fui. A palavra da minha mãe, de fato, é uma verdade na minha vida. Sabe o que eu quero te dizer? Há um momento sério na sua vida. Pode até que não seja hoje, mas daqui a pouco, daqui em diante, você vai ter que decidir o que de fato vai liderar a sua vida. Sua vontade, a vontade do mundo, a influência do mundo, a influência de Deus dentro de você, a influência da palavra de Deus em você. Misael, Ananias, Azarias, Daniel decidiram quem iria liderar a vida deles. E é muito interessante porque algo que a Babilônia fez acerca desses jovens foi determinar a execução deles. A Babilônia fez isto, determinou a execução, eles têm que morrer, e o texto vai nos dizer isto. Agora, nós vamos lançá-los na fornalha, e vamos aquecer, verso de número 17, e eles vão dizer, olha que ousadia nos seus dias, dizerem assim: se o nosso Deus nos livrar, ótimo, se Deus não nos livrar, não tem problema. Olha que preço, que sacrifício. Isso me lembra a história dos jovens moravianos que começaram a olhar para uma ilha onde ninguém nunca tinha ido pregar a palavra. Era uma ilha de um senhor inglês que tinha escravos ali, e se ninguém fosse àquela ilha falar de Jesus, aquele lugar, aquelas pessoas morreriam sem Jesus. E aqueles 2 jovens viram-se para os seus pais, os seus familiares, e dizem assim: eu não vou orar por aquilo que eu não estiver disposto a ser resposta. Você pode anotar essa frase aí no seu celular? Eu não vou orar por aquilo que eu não estiver disposto a ser resposta. Eu acho que essa frase, na verdade, ela é muito séria para o meu coração e para o seu coração. Porque às vezes a gente ora por algumas coisas que a gente não está inclinado a ser a resposta de Deus para a vida de ninguém. A gente ora e pede e não recebe porque a gente pede mal, a gente pede para nós. Agora, quando você fala, eu vou orar por aquilo que eu estiver disposto a ser resposta. Ah, meu irmão, meu queridão, as coisas vão mudar na sua vida. O seu foco vai mudar, a sua vontade vai mudar, a sua percepção vai mudar, a sua sensibilidade daquele cara que está ali do seu lado, joga futebol com você, é da mesma escola, é da mesma rua, é seu amigo, seu primo, está morrendo sem Jesus e você não consegue ver. Eu não vou orar por aquilo que eu não estiver disposto a ser resposta. E a história do avivamento dos moravianos conta que esses 2 jovens então pegam o navio para irem para aquela ilha, e quando estão deixando o porto, se despedindo dos seus parentes, a célebre frase
eles entoam do navio dizendo assim: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Ninguém nunca mais ouviu falar sobre estes dois jovens, mas eles terminaram ali dizendo que o cordeiro receba a recompensa do sacrifício dele. Em outras palavras, a morte de Jesus não foi em vão. Ele vai receber a recompensa do sacrifício dele, porque eu estou decidindo influenciar com o evangelho aquela ilha. Deixa eu te perguntar, a quem você está influenciando? Quem é a pessoa que, lá na sua faculdade, você, lá na sua escola, você na sua rua, na sua família, quem é a pessoa que você diz assim: olha, essa pessoa, eu comecei a caminhar com ela, eu comecei a orar por ela, eu comecei a fazer as chamadas perguntas poderosas, comecei a dizer para ela acerca daquilo que ela pode em Cristo ter, a partir da minha experiência, e essa pessoa agora começou a se despertar, porque ela estava com depressão, ideação suicida, estava morrendo, estava fumando cigarros eletrônicos. Eu tive uma pessoa que foi para a nossa igreja hoje, esses dias, que ele chegou com o pulmão todo tomado, porque fumava cigarro eletrônico. Eram tidos como 17 maços em um dia. Esse homem quase que morreu. E dentro de uma UTI, a esposa dele vai visitá-lo, recebe uma ligação de um irmão da nossa igreja. Olha a intencionalidade. Na hora que ela estava lá, estou perguntando sobre o Vinícius, como é que ele está? O Vinícius começa a chorar e fala: por que ele está perguntando como eu estou? Ele sabe que eu estou aqui? 17 maços de cigarro. Quem você está influenciando? E aquele homem se converte a Jesus por causa da oração de alguém, a preocupação de alguém. Quando a sua vida é influenciada por Deus, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar só vindo ao templo. É muito bom estar no templo. É muito bom adorar no templo. Olha que banco confortável, esse ar-condicionado aqui é maravilhoso. Aqui é Jerusalém. Aqui é Jerusalém. Mas Deus está te chamando para ir aos confins da terra. Você já está ligado nisso? Amém, querido? Está ligado que o Senhor está te chamando para ir aos 4 cantos dessa terra e você ser a influência de Deus na vida de pessoas? Interessante que o que esses jovens fizeram? Primeira coisa, ficaram unidos. Sabe uma verdade do texto que nos mostra? É que eles ficaram unidos. Se Deus mandar executar, nós vamos morrer juntos. É por isso que você não pode se isolar. Você precisa ficar unido. Ora comigo, me ajuda. Seja o braço extensor da igreja para a vida de alguém. Fique unido. Vai para o pequeno grupo. Ora pelas pessoas. Coma. Celebre. Interceda. Chore se for preciso. Eles ficaram unidos. Uma outra realidade, eles rejeitaram a adoração. Aqui está um extrato daquilo que representa a vida de influência desses homens. Eles rejeitam a adoração. Deixa eu te perguntar, qual que é o seu ídolo? Ídolo é tudo aquilo que rouba o quê? O lugar de Deus. Será que você tem um ídolo? Alguém que está tomando o lugar de Deus? A nossa cultura hoje é narcisista. O Deus de muitas pessoas são elas mesmas. A cultura narcísica é aquela cultura de que as pessoas apaixonam tanto por elas, que elas estão carentes, elas precisam chamar a atenção de alguma forma. É por isso que esse mundo está do jeito que está. As pessoas estão carentes. Então, a cultura narcísica
de Narciso, que se apaixonou por ele mesmo, essa cultura. Eu tenho um Deus. Qual era o Deus do jovem rico na Bíblia? Era o quê? Era o quê? O dinheiro. Cuidado, porque o seu também pode ser. Você pode fazer uma faculdade só por causa de dinheiro. Você pode se casar com alguém por causa de status, ídolo. Você pode ter um ídolo, que é a rede social. Eu quero crer que a partir do Recarga desse ano, a partir de hoje, todas as vezes que você acordar, se de tudo que eu falei você lembrar só disso, valeu a pena você estar aqui. Você, ao acordar amanhã, deixa eu te dizer uma coisa. O Pai vai estar sentado em uma cadeira na sala da sua casa, esperando você para ter um encontro íntimo com você. Quando você acordar, e ao contrário de ser influenciado pelo número de curtidas do post que você fez, ao contrário de você estar preocupado com o ídolo, que é você mesmo, o ídolo do seu coração, o que as pessoas dizem acerca de um ato seu, uma postagem, um post, um stories. As pessoas, o que elas dizem acerca daquilo? Parece que hoje as pessoas estão vivendo tão com essa imagem. Aqui era Nabucodonosor, mas eu te pergunto, qual é o seu ídolo? Todos que estão aqui têm ídolos. E é interessante porque alguém disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Todos que estão aqui têm ídolos. Aí nós temos que decidir qual é a imagem que nós vamos adorar. Eles rejeitam a adoração. Eles honram a Deus. E aí a decisão é sua. Para fechar nessa noite, o que Deus fez? Deus não impediu a fornalha. Deus não impede a fornalha. Segunda coisa que Deus faz, Deus não impediu que a estátua fosse construída. É verdade. Deus não impede que os ídolos dessa terra estejam aí. Só que aí você vai precisar definir o que de fato domina o seu coração. Deus não impediu que eles fossem amarrados e lançados no fogo. Quando você passa pela privação, você passa pela provação, você passa pela dor, você passa pela enfermidade, alguém da sua casa passa pela enfermidade, Deus não priva você. Mas sabe o que me chama mais a atenção? Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança. Eles não estavam com cheiro de fumaça. E o texto nos diz que eles saíram dali soltos. E agora Nabucodonosor vai perguntar, mas eis que eu vejo um quarto homem. Porque quando você entra na fornalha, você entra na prova, daqui uns dias vem prova de vestibular, daqui uns dias vem prova de Enem, etc. A questão nossa não é que nós, ao entrarmos na fornalha, vamos entrar só por entrar para Deus nos castigar por prova, não é por isso. É porque em meio às demandas da vida, às lutas, às provações e privações, o quarto homem sempre vai entrar com você naquela fornalha. No momento que você entra na prova, a diferença é essa, o quarto homem entra e ele olha e diz assim, eis que vejo alguém com um semblante dos deuses. É uma personificação do próprio Jesus. É Deus te dizendo nessa noite assim, olha, em meio às tentações, influências, às dúvidas, os questionamentos, as perguntas se Deus existe, se não existe, lá na sua escola, as pessoas estão tentando provar pela biologia que Deus não existe, o relativismo, o feminismo, liberalismo, as ideologias dos nossos dias, até o veganismo. A minha filha foi para São Paulo estudar um período lá na Dunamis,
num período chamado Greenhouse, e ela chegou lá, e alguém ministrou uma palavra que veio como uma espada no coração dela, e ele provou que até mesmo através do veganismo, existe uma ideologia por detrás do não reconhecimento daquilo que Deus criou, e nós desfrutamos ideologias do nosso século, que estão na mentalidade das escolas, os professores dizendo: Deus não existe, Deus está morto. É você que vai chegar lá onde você se encontra, naquele contexto, naquela escola, naquela faculdade daqui a alguns dias. E deixa eu te dizer uma coisa, esses meninos, chamados Misael, Ananias e Azarias, foram para o vestibular da vida. Vocês irão também. E daqui a alguns dias vocês vão ter que provar se de fato vocês têm a influência de Deus ou a influência do mundo. Porque a boca fala do quê? O coração está cheio. Seu coração está cheio de Deus? Seu coração tem um ídolo, que é o próprio Deus? Você adora somente a Deus? Ou você adora o sexo? Ou você é aquele que está na igreja e aprendeu a arte do disfarce? Porque há pessoas que estão na igreja e aprenderam a arte do disfarce. Sabem disfarçar bem. Cara de piedade. Como vai dizer Paulo escrevendo a Timóteo, a segunda carta de Timóteo: mas no seu coração há avareza, há ídolos, há impurezas. Deus não vai transformar essa sociedade se Ele não encontrar nos nossos dias um Sadraque, Mesaque, Abidinego, um Misael, Ananias, Azarias, um Daniel. Essa é a geração que o Senhor conta para influenciar as pessoas que estão lá fora. Mas tem gente aqui dentro perdida também. A história do filho pródigo conta a história do filho perdido dentro da casa do pai, e que não tinha nada a ver com o pai, não conhecia o pai, queria cabrito, não conhecia o pai, e o filho que foi perdido fora da casa do pai. Você escolhe se você está perdido na casa do pai, fora da casa do pai, ou se você nessa noite quer ser encontrado pelo pai. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus. E eu quero convidar você a que faça uma reflexão nessa noite. Se Misael, Ananias e Azarias, como eu e você, diante das influências exteriores, se posicionaram, a pergunta que Deus te faz nessa noite: você está afim, está disposto a se posicionar? Porque para influenciar no nosso século, você precisa se posicionar. Se alguém souber que você lá na sua escola, você não concorda com o fato das pessoas decidirem pela sexualidade delas, menino com menino, menina com menina, você tem coragem de se posicionar e dizer assim: eu não concordo porque eu creio que é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. Homens, mulheres que vão se levantar nessa geração, que vão dizer assim: eu não tenho a minha vida por preciosa, conquanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Será que é com você que Deus quer contar? Deus não precisa de mim, não precisa de você, mas a pergunta nessa noite é: Ele pode contar com você para influenciar a nossa geração? Se Ele pode contar, se coloque de pé nessa noite, nós vamos orar ao nosso Deus. E se essa palavra de alguma forma
ela fala ao seu coração do posicionamento que você precisa ter consigo mesmo. Ei, talvez você está aqui, você não sabe qual é a sua identidade em Cristo. Mas a partir da palavra de hoje, você entendeu que você quer descobrir em Deus essa identidade. Você quer estar alinhado aqui na terra com os céus. Porque a Bíblia diz que tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. E você quer hoje decidir romper com os ídolos do seu coração. Feche os seus olhos, pensa sobre isso. Você hoje quer decidir romper com ídolos. Ninguém precisa saber. Aqui nós não estamos numa comunidade que vai te julgar, que vai apontar o dedo, porque aqui é a comunidade da graça, é a comunidade da misericórdia. Quem vai olhar para as reais motivações do seu coração é Deus. Mas se nessa noite você quer dizer assim: Senhor, eu decido romper com os meus prazeres, com os meus apetites, com as minhas vontades, porque eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Aleluia. Eu não quero ser o que as pessoas dizem que eu preciso ser. Eu descobri hoje que eu também não quero ser aquilo que eu quero ser. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Se você quer ser este, saia do seu lugar nessa noite, nós vamos orar por você. E eu creio que a luz do Senhor vai brilhar sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre os seus nortes, sobre o seu futuro, sobre o seu propósito de vida, sobre o seu casamento, sobre a sua vocação. Sabe por quê? Porque você entendeu que fazer a vontade de Deus é a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E nós vamos cantar enquanto cantamos. Eu sou o primeiro a estar nesse altar, sabe por quê? Porque hoje novamente eu decido morrer para mim mesmo. Você pode vir a esse altar, se você decide dizer mais uma vez: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pode vir, venha dizer para Ele: Senhor, eu decido morrer para mim, eu vou viver para Ti, eu sou o primeiro a estar nesse altar. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pergunte a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Fale ao meu coração, Pai. Senhor, não me deixe apenas nesse lugar, desse altar aqui, sem as respostas que o Senhor precisa me dar. Eu preciso de respostas. O Senhor falou, mas eu preciso que o Senhor agora venha clarear na minha vida. Senhor, eu quero ser santo. Diga para Deus: eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero ter um namoro. Quando eu for ter um namoro, eu quero ter um namoro puro. Eu quero ter um homem de Deus ao meu lado, eu quero ter uma mulher de Deus ao meu lado, eu quero ter uma vocação que eu tenha realização, satisfação. Porque o que vai adiantar ganhar muito dinheiro no mundo, mas ter a depressão, burnout, você viver com psicotrópicos, com remédios, com dependência química de remédios, porque você não encontrou a verdadeira felicidade. Hoje Jesus está aqui para derramar vida abundante sobre o seu coração. Receba nesta noite a alegria das alegrias, Cristo Jesus sobre o seu coração. Sabe, o pastor Davi, o pastor Tadeu querem atender você, para descobrirem juntos com vocês qual é a vocação que vocês têm. Mas saiba de uma coisa: a principal vocação de vocês é irem e fazerem discípulos de todas as nações. Começa por aí, comece amando os seus amigos. Sabe o que eu estou vendo pelos olhos da fé? Muitas Bíblias abertas na hora do recreio, na sala de aula de vocês.
aqueles que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Deus está chamando uma geração de Misael, de Ananias, de Azarias, de Daniel, aqueles que abrem a janela, não importa o que vão dizer de mim, o que importa é o que Deus está pensando a meu respeito. Se há pecados nessa noite que precisam ser confessados, dê nome aos pecados. Pecados de mente, pecados de pensamento. Coloque para Deus agora nesse altar e saiba que o banho da graça do Senhor já está alcançando a sua mente. Se há pecados aqui que são pecados de palavras, você tem desonrado o seu pai, você tem falado de qualquer jeito com a sua mãe, você tem respondido, você quer medir forças com a sua mãe para dizer que você está certa. Se há pecados de palavra aqui nessa noite, confesse. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se há pecados de relacionamento, amargura, ressentimento, falta de perdão, confesse agora esses pecados ao Pai. O Senhor está tomando agora esses pecados. Miqueias 7:19, a palavra de Deus diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento e nunca mais se lembra deles. Por quê? Porque em Cristo nós somos novas criaturas. Se há pecados de omissão, pecados de omissão são aqueles pecados que você sabe que precisa fazer alguma coisa e não faz. O bem que você sabe que precisa fazer, você não faz. Você não fala do amor de Jesus na sala de aula, você não fala do amor de Jesus para os seus amigos, você vive postando fotos para mostrar a sua beleza e para receber elogios das pessoas, mas você não posta um versículo bíblico, uma mensagem de evangelismo às pessoas. Peça perdão. Senhor, nos perdoe. Perdoe a nossa geração pelos pecados de omissão, Pai. Quantas pessoas estão morrendo agora, amigos nossos, estão fumando a maconha, a cocaína, estão fumando cigarro eletrônico, como foi falado aqui, e eu ainda não falei do amor de Jesus para elas. Influencers, influenciadores da nossa geração, levanta aqui, Senhor, nessa noite. Influenciadores que vão ver o Senhor sorrir nos céus. Esta geração o Senhor levantou, está chamando nessa noite, porque essa geração é uma geração de pastores, de médicos, de advogados, de psicólogos, de pedagogos, de professores, de empresários. Eu declaro, Senhor, que daqui para o mundo, para a cidade do Rio de Janeiro, para o bairro de Campo Grande, para todos os bairros do Rio de Janeiro, a influência que vai irradiar desses meninos e dessas meninas será tão grande, tão grandiosa, Pai, que o mundo vai ouvir falar que nessa igreja houve um grande, poderoso, genuíno e autêntico avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor bem forte e declare: aviva no Senhor, porque eu quero influenciar a minha geração. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, queridos. Aleluia.